do Verratti. Exatamente. Considerei o Wesley porque foram ambas as entradas por cima, com a sola da chuteira, com uso de força excessiva e com risco de lesionar o adversário. Todos os elementos aí que configuram a entrada para cartão vermelho. Olha só, a bola dá uma escapada, o Verratti toca primeiro e a ação do Wesley, essa ação por cima, que não pegou só no pé, ela pega de cima para baixo, pegando ali a canela, o tornozelo do Verratti. Aí não no é primeiro só ação momento temerária não, né? Oi? Não é só ação temerária também, é a força da entrada. O uso de força excessiva, vai além da entrada temerária, porque a temerária fica no cartão amarelo. E chamar atenção que, olha só, como é por cima, e ela não pega só no pé, ela vai pegando de cima para baixo, lá pega primeiro, nos dois pés ainda. lá na canela esquerda, do outro, né? Lá na canela esquerda do Verratti, olha só, atingindo na canela, com a força excessiva, a canela do Verratti fica até machucada ali, e essa entrada por cima, depois que a bola tinha sido tocada... E só um detalhe, eu tenho a impressão de que ele só dá o cartão amarelo quando vê a canela lanhada do Verratti. Porque ele nem falta deu. Ele deu uma sequência no jogo. Revendo aí, eu concordo com o vermelho agora. Mas aí, PC, Mais ainda. O VAR não tem que chamar. O VAR precisa atuar nesses momentos. Sim, olha Você só estava na esse dúvida ângulo de tomar invertido. cartão amarelo. Olha esse O grande problema é ele ir de lado, assim. É isso. Você acaba... Deixar claro, quando ele deu amarelo, não foi o VAR que chamou. O VAR não pode chamar para amarelo. O VAR só chama para vermelho direto ou mudar a cor de cartão. E ele estava com dúvida de dar cartão, só deu o cartão quando viu a canela do Verratti. A ação do Verratti ali. Então o VAR tem que chamar e dar o benefício da dúvida para ele aqui. Realmente, você olha aqui o que aconteceu. Então isso acaba... o Verratti, eu acho que ele foi muito forte na crítica, mas isso... Não, ele foi forte e não foi balanceado na crítica, porque ele faz uma falta depois. Mas isso induz o jogo. Claramente para revidar. Né? Isso induz o jogo. Isso induz o jogo. Esse lance induz o jogo. Lógico, depois... Porque se o Wesley é expulso... estabelece como critério do juiz. É o critério do juiz. É a mensagem que você está passando. A mensagem que você passa, que você pode fazer. Concordo. Se o Wesley fosse expulso aí, que ajudaria muito o Vasco, não dá para saber Se o Verratti faria essa falta. Mas fazendo as duas... A ação do Verratti é claramente numa ação de revidando uma entrada Quantos que ele minutos tomou. tinha? 20 minutos, mais ou menos. A entrada do... Eu anotei aqui. A entrada do Wesley foi com 15 minutos e a do Verratti com 19. Foi assim, no primeiro tempo. O Bruno Arleu, ele tenta controlar ali com o cartão amarelo e na sequência essa entrada do Verratti, olha só, não é visando a bola. Ele não iria pegar na bola de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Ele não nenhuma. recolhe a perna, né? O Varela já tinha chutado a bola e ele atinge com a sola da chuteira, na canela do adversário, com força excessiva, claramente, numa ação, revidando aquela primeira entrada que ele tomou, olha só, é por cima, é com a sola. E com aquela convicção do que o Felipe falou aqui. Bom, se ele não deu vermelho pro Wesley naquela entrada que eu tomei, não vai dar agora também. E a cabeça do jogador. É isso. E eles podem falar melhor do que eu. Funciona exatamente dessa A cabeça maneira. é essa. Funciona dessa. É a mensagem que o árbitro passa na Imagina se ele expulsa o Verratti sem ter expulsado o Wesley. Corretamente, a culpa que ele não ia carregar. E o jogo vai pro espaço. Eu confesso hoje aqui que eu esperava o árbitro fazer a mesma coisa. Porque se no mesmo critério eu puxar, por exemplo, um contra-ataque e ele não me dá cartão amarelo, no outro lado ele também não tem que fazer. Claro. E isso é a cabeça de... Eu sou ex-atleta, ex-jogador. Isso é a cabeça de ex-jogador, de jogador de futebol. E vai usar o mesmo critério. Ou seja, se ele expulsa o Verratti aí, ele ia arrumar um problema para ele. Acabava com o jogo. Manteve o critério, mas na minha avaliação... Os amarelos ele começou dando bem, né? Os dois primeiros. Tentou controlar o jogo com cartão amarelo, mas mandou uma mensagem muito ruim ao permitir uma entrada forte do Wesley. E aí, na sequência, o Verratti vai claramente para revidar aquela entrada que ele tinha. Tem chamada do VAR de novo, né? Sim, o Campeonato Carioca, para fechar rapidamente, estamos estourando aqui o tempo, tem adotado esse critério de pouca intervenção do VAR. Só que a pouca intervenção está passando para omissão. E isso é muito grave. Em vários jogos tem acontecido isso. Tem VAR em todos os jogos. Em todos os jogos. Na primeira fase em todos, tem agora, mas... Todo o campeonato. Já que tem, vamos usar, né? E da mesma maneira que a gente está criticando o árbitro aqui por não ter expulsado, para mim o Bruno Arleu é um dos melhores árbitros que tem no futebol brasileiro hoje. Apesar de ter errado nas duas expulsões. E ele não se omitiu com os amarelos no começo do jogo, né? Ele conseguiu... Depois, o restante, o jogo dele foi bom, eu acho. Né? O problema, esses dois lances capitais aí, né? PC, obrigado Maravilha. pela participação no Troca de Passes. Valeu. Aliás, eu estou falando o Troca de Passes de hoje, são 2 edições, tá? A gente ainda volta hoje. Agora é hora do intervalo. Não com violência, isso não é... Isso nunca, a gente nunca pode botar isso em xeque. Mas
é importante que se tenha as características das duas equipes. Um Flamengo mais técnico, um Flamengo melhor tecnicamente, assim, taticamente mais organizado, e um Vasco que está se organizando. Mas, taticamente, o Fábio Carille ele conseguiu um negócio interessante, que é como ele tem Verratti e Coutinho, que vão ajudar menos nessa questão de roubada de bola, ele coloca o Ryan. Mas ele coloca o Ryan pensando num contra-ataque. Então ele monta esses 3 caras, mas trazendo o Matheus mais para essa direita aqui, para conter esse lado direito, com o volume de jogo do Flamengo é mais ali, com o Wesley e tudo. Então, enquanto no primeiro tempo o Vasco assim, atrapalhou muito essa questão de fluência de jogo ali. Então vinha Jair, tudo mais para cá, porque tá o Varela lá do outro lado. Então foi um ponto interessante do clássico. Vamos lá pro fervo, então. Vamos lá chamar o Luiz Carlos Júnior, o Eric Faria e o Grafite, que acompanharam de pertinho esse clássico. Luiz passou a bola para mim e eu devolvo agora para ouvir vocês um pouco sobre o que aconteceu aí no Newton Santos. Luiz. Deixa eu só fazer uma colocação muito rápida. O Grafite está muito incomodado que o Felipe está muito style hoje, com a barba caprichada, com a gola abotoada. Mas ele não deveria estar incomodado. Tá com medo de perder o cargo de style. Entendi. Eu ia dizer, ele deveria estar feliz de ver o amigo, né? Grafa, se apresentando bem. Grafa, amanhã a gente vai desfilar junto, meu amigo. Preciso estar à sua altura. Aí sim. Dito isso, Barreto, é o que vocês estavam comentando, né? Eu acho que o Vasco tentou, no coração, na imposição física, equilibrar o jogo, onde ele é flagrantemente pior tecnicamente. E conseguiu no primeiro tempo. No primeiro jogo, no jogo da Taça Guanabara no Maracanã, o Vasco praticamente não tocou na bola. Tanto é que o Lédio Carmona, que estava comentando o jogo, chegou a falar, bom, a atuação do Vasco no primeiro tempo foi constrangedora. Aspas para Carmona, constrangedora. E o Vasco melhorou muito no segundo tempo no Maracanã. Para o Eric aqui hoje, o Vasco fez um primeiro tempo melhor do que o segundo, não, Eric? Oi, Luiz, Grafite, um abraço, Barreto, Felipe, Alex, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Troca. Eu achei o primeiro tempo do Vasco melhor do que o segundo, essa tarde e noite aqui no Newton Santos. Falou isso, né? Exato. Por quê? Porque no primeiro tempo, ainda que o Vasco tenha tido menos posse de bola, que o Flamengo terminou 65-35, mas o Vasco finalizou mais e as finalizações do Vasco foram mais perigosas. Teve a grande chance do jogo. O Léo Ortiz tirou uma bola em cima da linha, praticamente o Ryan... Foram 2 lances seguidos do Ryan, né? O Rossi defende e no rebote o Ryan bate de canhota e o Léo Ortiz tira. Ali 1-0 é um outro jogo, é uma outra situação, a parte da questão da arbitragem, que eu acho que o Felipe e o Alex já falaram bem aí. Então, assim, eu acho que o Vasco conseguiu, na parte física, como vocês disseram, duelar bem contra o Flamengo. Começou dando muito espaço para o Wesley jogar e a gente sabe que o Wesley hoje ele dá muito volume ofensivo para o Flamengo. Ele leva a bola com muita rapidez para o campo de ataque e aí consegue pegar os adversários normalmente com menos jogadores para marcar. No caso ali estava só o Piton tentando marcar o Plato, o Gerson caindo por ali, o próprio Wesley. Então achei que depois ele corrigiu com o Matheus ali. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui, pessoal, com mais um conteúdo agora com entrevista coletiva de Fábio Carille, comentando aí sobre, infelizmente, a derrota do Vasco por 1-0. O Vasco que começou jogando muito bem a partida e acabou aí saindo com a derrota por 1-0. Se não é inscrito no canal Torcedor Vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. A gente tem que, no intervalo ali do primeiro tempo ainda, na parada técnica ali, pedir para ter calma, continuar com essa vontade, mais sabedoria. Começou a amarelar muito cedo. O segundo tempo eles começaram a usar mais o Rossi, e isso trouxe um incômodo, a gente perdeu um pouquinho a paciência na saída deles e começou a levar o nosso time para trás, iniciando lá com o Rossi. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também. E o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega. Isso é um trabalho meu, diretamente meu, que tem que melhorar isso. E vamos melhorar. Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio ainda para o jogo todo, né? Muitas vezes faz um primeiro tempo, faz os 25 minutos bons ali contra o Fluminense, depois se perde, daqui a pouquinho faz um primeiro tempo bom, o segundo não, daqui a um pouquinho é o primeiro tempo que não é legal e o segundo sim. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Fábio, boa noite. Sérgio Quim, de canal Atenção Vascaínos. Os pontas foram muito cobrados, né, das janelas de transferências. O Vasco demorou para contratar, contratou
e todos ficaram surpresos quando viram a formação inicial, você decidiu não utilizá-los, escalando 3 volantes. Queria saber por que você optou por não começar com nenhum outro ponto além do Ryan, e sim 3 volantes, e a sua análise a respeito dos reforços, o Lloyd e o Garré que entraram, e por que o Nuno não foi para o jogo ao longo da partida. Obrigado. Essa pergunta é a mais fácil do mundo para responder. Tá? Vem de um clima frio, dificuldade na semana, se coloca para iniciar, não sei nem se termina o primeiro tempo. São jogadores de qualidade, mas aqui vai ter que passar por uma adaptação. Eu respondi, você perguntou dos pontos, não perguntou? Então, eu respondi que a gente não iniciou com esses jogadores por conta da adaptação. Boa noite, Carille. Sérgio, do podcast Cosmaltina. Você falou da instabilidade do time, mas nós temos um time muito experiente. O que está havendo que está se desestabilizando? Nós temos Verratti, Coutinho, o Jair, um time experiente em campo. Não tem por que estar esse nervosismo. Os caras já são, né, experientes. Por isso que eu falei que é um trabalho meu para que ajuste tudo isso. Boa noite, Carille, tudo bem? João Guerra, aqui do GE. Globo. A minha pergunta é em relação à escolha do Sforza, que voltou a atuar. Ele, em alguns jogos, até ficou fora da lista de relacionados. Eu gostaria de entender como você enxerga o planejamento do Sforza para o restante da temporada, se ele é um jogador que faz parte do planejamento, até por questão do meio-campo, ter muitas opções, ele ficou fora da relação durante um tempo. Se ele tem voltado a treinar bem, como você enxerga isso, e como você enxerga também a partida dele em si, os minutos que ele teve em campo. Obrigado. O Sforza é um jogador muito técnico, né, que vem treinando, sendo muito profissional, mesmo nessas condições. Nós, daqui um pouquinho, vamos ter que sentar e ver o que é o melhor para o Vasco. Estamos com muitos jogadores e enxugar um pouquinho esse grupo para que a gente tenha mais qualidade de trabalho, né? E para que nós possamos abrir mais espaço para garotos também, deixar ali algum espaço para que esses meninos possam vir e começar a trabalhar com a gente, né? Então, todos têm a nossa atenção. Daqui um pouquinho é a minha escolha de usar mais um e outro não, mas daqui um pouquinho a gente vai ter que fazer por esse processo aí para o bem do Vasco e principalmente pela qualidade do trabalho. Não, é um jogador técnico, sabe trabalhar bem a bola, né? Gosta de trabalhar como um primeiro volante, jogador que eu já acompanhei bastante o ano passado, e que está aí brigando e lutando pelo seu espaço. Boa noite, Carille. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Numa das suas respostas anteriores, você falou que nesse momento há uma busca pelo equilíbrio, por fazer tempos, enfim, mais consistentes, posso dizer, né? E o Vasco vai ter nesse meio de semana agora uma outra partida muito decisiva contra o Nova Iguaçu, até aqui nesse mesmo estádio. Eu queria que você falasse um pouco se você entende que essa falta de equilíbrio, é que dá para dizer dessa forma, ela passa mais por questões físicas ou técnicas, e como vai ser para você conseguir conciliar esse pouco tempo que você vai ter entre partidas decisivas, além dessa do meio da semana, tem logo o jogo da volta no final de semana que vem. O que aconteceu ali naquele lance com o Wesley? Por que você estava reclamando tanto? Você acha que ele deveria ter sido expulso? Você não lo viram? Porque sempre falamos nós, você não fala. A gente só fala. Você viram todo o que aconteceu. Você tem que falar, todos os jornalistas têm que falar. Nós falamos, Sofia, fala pro Verratti que foi falado nós falamos na transmissão. A gente gostaria só de ouvir nas suas palavras, até para você se defender também. Tem que perguntar a juiz. Sempre para Flamengo vira uma coisa, para todos os times vira outra. A gente já sabe isso, faz parte de lo que acontece todos os jogos contra ele e a gente tem que brigar contra isso também. Fizemos um bom jogo, não alcançou. Segundo tempo a gente baixou um pouco. Esse primeiro tempo não foi melhor, mas tem que seguir trabalhando. Obrigada, Verratti.